Bom, boa tarde, pessoal. Bom dia. Não sei que horário que vocês estão assistindo isso. Bom, para terminar as nossas provas de estatística, né? Para mim, esse essa matéria não, né? Esse tema que está sendo abordado, probabilidade, para mim é o mais chato, porque como diz, né, você já trabalha com probabilidade e outra tem muita interpretação de texto. Por que que eu digo isso? Porque é literalmente textos gigantescos e eu não gosto. Assim como eu falei da última vez, que eu não gostava de fazer muitas contas porque eu possivelmente ia errar, digo a mesma coisa. É, assim como o professor disse, né? O, a probabilidade ela é a resolução é, esqueci o nome, de exercícios, de pedidos, né? Pô, disso daqui muito difícil de entender, só que é resolvido por, por contas fáceis, né? Problemas difíceis resolvidos por contas fáceis. E realmente são, né? Enfim, bom, vamos lá. É, primeiramente, né? Vou ler aqui o exercício um, né? O, o Estatuto do Idoso no Brasil prevê certos direitos às pessoas com idade avançada, concedendo a estas, entre outros benefícios, a restituição de impostos de renda antes dos demais contribuintes. A tabela informa os nomes e as idades de 12 idosos que aguardam suas restituições de impostos de renda, de imposto de renda. Considere que entre os idosos a restituição seja concedida em ordem decrescente de idade e que, em subgrupos de pessoas com a mesma idade, a ordem seja decidida por sorteio. Bom, eu lembro que até na hora foi, foi uma pergunta, né? Por que tem pessoas que não são da mesma idade, assim como está dito? Bom, porque no estudo, né, esse sorteio de grupos é feito pelo nosso amiguinho AC. Não vou entrar em detalhes porque não cai isso daí. Mas enfim, só para explicar que dentro dos subgrupos foram feitos por conta do AC. Enfim, essa disparidade de 4 por 4. Bom, sabendo disso, nós vamos pegar esse final. Em subgrupos de pessoas com a mesma idade, a ordem seja decidida por sorteio. Beleza, a gente sabe que dentro desses subgrupos vai ser decidida por sorteio. Então, cada pessoa tem uma certa chance. Beleza? Nessas condições, qual a probabilidade da Teresa ser a quarta pessoa do grupo a receber sua restituição? Bom, se a gente quer saber da Teresa, sabendo que nós temos 4 pessoas, então o primeiro exercício, nós temos a Teresa de 4 pessoas, de um subgrupo de 4 pessoas. Bom, enfim, Orlando, tal, 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 tal. Sabendo que a Teresa é a última da sua classe, qual é a chance da Teresa ser a última a ser escolhido? Como sabemos que nós queremos saber da Teresa? A Teresa é uma. E a classe que ela está inserida são 4 pessoas. Então, nós temos 1/4. Então, nota-se que isso daqui vai dar uma porcentagem, assim como o, o, o coisa falou, o texto falou. Enfim, esqueci o nome, o exercício falou. Então, nós temos 1, que seria a Teresa,
em um grupo de 4 pessoas. Isso daqui vai ser uma divisão. 1 dividido por 4. 1 dividido por 4 não dá 0,0. 2, 8, sobra 2. Não dá, coloca um 0, 5. Então, é isso daqui vezes 100. Então, como a gente descobriu que a Teresa tem 0,25, por ser a Teresa, tem 0,25, multiplicando isso por 100, e temos 25%. Então, a Teresa tem 25% de chance de ser a quarta pessoa a ser escolhida. Essa daqui é muito fácil, de boa. Agora passando para a segunda. Perdão, tá tossindo, já tem bom tempo que eu não estou mais doente, só que a tosse continua. Bom, uma clínica especializada trata apenas de três tipos de doentes, dos quais sofrem de problemas cardíacos, dos que têm cálculo renal e dos hipertensos. Temos que 50% dos pacientes que procuram a clínica são cardíacos, 40% são portadores de cálculo renal e apenas 10% são hipertensos. Os problemas cardíacos são curados em 80% das vezes, os problemas de cálculo renal em 90% das vezes e os hipertensos em 95% das vezes. Bom, isso daí seria a introdução. Agora o que o exercício quer saber? Um enfermo saiu curado da clínica. Qual a probabilidade dele ser hipertenso? Para nós resolvermos esse exercício, é importante lembrar do seguinte. O teorema de Bayes, ele trabalha com dados, com o fato ocorrido, né? Como assim, Gabriel? Nós temos aqui na nossa frente o exercício 2, que é literalmente sobre o teorema de Bayes. Então, Bayes, sei lá o nome desse cara aí. Deve ser. Então, como nós queremos saber o que fazer nesse exercício, lembrando que o teorema de Bayes trabalha com o fato ocorrido. Como que a gente sabe que um fato ocorreu? Como fala literalmente nesse exercício, um enfermo saiu curado da clínica. Então, já aconteceu. Já aconteceu. E o exercício quer saber qual a probabilidade dele ser hipertenso. Sabendo de todas essas informações, nós vamos montar o teorema de Bayes, que é aquelas arvorezinhas, pessoal. Exatamente. Então, nós temos os cardíacos. Os 50%. Então já dá para colocar 0,5. Pô, eu me perco demais aqui. 0,5 cardíacos. 40%, 0,4 são cálculo renal. Renal. E, por último, 10% são hipertensos. Deixa eu trocar isso aqui. E perdi meu mouse, achei. Caramba. 0,1 hipertensos. É isso. Bom, das quais vão puxar mais duas arvorezinhas. Ou ou não aconteceu, ou aconteceu.
não aconteceu ou aconteceu. Aconteceu e não aconteceu. Então, a gente vai voltar aqui no exercício e preencher 0,8 de acontecer e 0,2 de não acontecer. Por que 0,2? Porque, tá vendo que a gente colocou 0, isso daqui tudo tem que dar 1. A totalidade disso daqui também tem que dar 1. Então, aqui não pode dar mais que 1, nem aqui pode dar mais que 1. 80%, 90% dos cálculos renais, 90, 0,9, 0,1. E por último, mano, isso daqui, deixa eu colocar pra cá. 95, 95, 0,95, 0,05. Beleza? Bom, já que nós queremos saber o que de fato aconteceu, nós vamos pegar isso daqui, certo? Bom, agora é literalmente conta de vezes. Faça na calculadora, porque é muito fácil de errar. Muito fácil de errar. Por ser conta com 0,5 vezes 8, 40. Então aqui dá 0,4. 0,40, 0,4. 4 vezes 0,9, 0,4 vezes 0,9, 0,36. E 0,1 vezes 0,95 vai dar 0,095. No entanto, voltando aqui para o exercício, nós conseguimos ver qual a probabilidade dele ser hipertenso. Por ele não especificar que ele só quer um tipo, ele quer saber qual a probabilidade de ser hipertenso. Nós vamos acabar somando. Então, esse mais esse vai dar um resultado. Vai ser 5, 5, 5, 8. É isso? É isso. O resultado da soma disso daqui vai dar 0, esse número. Perdão por estar fazendo assim. Pô, podia ter dado um zoom, né? Mais fácil. Da próxima vez eu faço isso. Bom, resumindo, como nós queremos saber os hipertensos, nós vamos colocar esse número aqui. 0,095 sobre o 855. 0,855. Isso daqui vai dar uma conta de 0,095 dividido por 0,855. Isso daqui você faz na calculadora e o resultado disso vai dar 0,111111. Então, o resultado disso, transformando, fazendo isso daqui vezes 100, porque sempre que você quiser saber a probabilidade, é um número dividido pelo outro vezes 100. Não se esqueçam disso. 11%. Tranquilo, de boa, não tem segredo. Vamos para o próximo. Nossa, vou ter que limpar a folha depois. Bom, vamos lá. Em uma clínica de saúde mental, o seletor de triagem atendeu 200 pacientes no último mês. Desses pacientes, 80 relatam sintomas de ansiedade, 60 relatam sintomas de depressão e 40 de ambos.
Se um prontuário for escolhido aleatoriamente, qual a probabilidade do paciente apresentar ansiedade ou depressão? Lembrem-se que. Ah, tá. Agora que vai vir o que eu ia falar. Bom, tá vendo aqui ansiedade ou depressão? Na prova ele pode estar diferente. Ele pode estar desta forma. Aham. Isso daqui significa entre. Tranquilo? E isso daqui significa ou. Então, ali no exercício poderia estar este símbolo aqui. Como não está, nós agradecemos. Beleza? Então vamos lá. Para fazer este exercício é bem simples. Nós vamos usar, eu esqueci, só que eu anotei. O nome disso daqui. Nossa, eu não anotei o nome. Não anotei. Mas enfim, esse, isso daqui que nós vamos usar tem um nome, não, eu esqueci qual que é, mas é o das bolinhas. Por que das bolinhas, Gabriel? Porque isso daqui é o mais fácil para se fazer. Então nós vamos ter que o total é 200, certo? 280 pacientes têm ansiedade. Ansiedade 80. 60 depressão. 40 ambos. Se um prontuário foi escolhido aleatoriamente, qual a probabilidade do paciente apresentar ansiedade ou depressão? Bom, vamos lá. Nessa questão, como ele quer saber ansioso ou depressão, nós não vamos usar. Calma aí, rapidão.